Jó e o sofrimento humano de nossos dias. O que tem a ver o livro de Jó com os dias atuais? Este personagem nos leva a pensar em que consiste a felicidade. A cada dia somos possuídos por sentimentos de angústia e alegria, de satisfação e fracasso. Muitos buscam a felicidade onde ela não está. Nos pecados, nas drogas, no álcool, em atividades ilícitas ou na ciência mística, que é as simpatias e outros. Jó é o livro mais antigo da Bíblia e revela um momento em que o pensamento religioso ou teológico parece, e grifa aí, parece ser a vontade do próprio Deus, mas não é. Pessoas que julgam segundo suas limitações humanas o que é justo ou quem é justo. Para que este livro nos é apresentado hoje como palavra de Deus? O que Jó tem para os dias atuais ou para o nosso futuro? Nós nos parecemos com Jó ou com seus amigos? Para quem já tem estudado aí as quarta-feiras. Os estudiosos fazem comparação de Jó com a terça parte da população mundial que vive na miséria, na angústia e sofrimento. Como há algum tempo atrás, os 6 milhões de judeus mortos injustamente por Hitler, ou os 50 milhões sacrificados na Segunda Guerra Mundial. Os feridos e os desabrigados que são vítimas de maremotos, terremotos, enchentes e até dessa queda do avião agora mais atual. Os vitimados das erupções vulcânicas. Os pais que perderam seus filhos vítimas de assalto ou sequestro, vítimas seguido de morte. Ou aqueles que perderam os seus bens para estelionatários ou, como a gente conhece, 7-1. Ou simplesmente pelo sistema econômico onde hoje 1 litro de leite custa mais do que R$2. Eu não sabia disso, gente. Quem é o culpado pelo sofrimento dessa terça parte da população mundial? 3/4 da humanidade sofre como Jó sofreu. O que devemos fazer pelo Deus que servimos diante desse quadro horroroso? A pobreza e a desigualdade brotam como se fossem mato na terra. Quem justifica o sofrimento do apóstolo João, um presidiário na ilha de Patmos que escreveu o livro de Apocalipse? Quem justifica o sofrimento do apóstolo Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo por opção própria, para não ser tido como Jesus, ou para que ninguém confunda-o com Jesus crucificado? Mostra-me a prosperidade na vida do apóstolo Paulo. Irmãos, o justo vive pela fé. A Bíblia é um livro de palavras vivas para a alma e não para o bolso. Vigiai e orai, pois a igreja de hoje paga para fazerem o que ela deveria e vende o que ela deveria dar aos pobres ou a todos. O texto que eu escolhi para vocês, que é Jó 1 e 2, é apenas um resumo ou algo nesse sentido, e eu queria que vocês depois estivessem lendo até o versículo 22, como já estudamos. Mas a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz,
cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E depois a gente pula aí para o 21. Como eu disse, depois vocês leem o que está no meio. E disse ele: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo o que ele sofreu, Jó não pecou. Jó vai fazer um resumo de todo o sofrimento humano. Ele vai, entre outras palavras, colocar quem perde os filhos, né? As viúvas, os que passam fome. E ele se coloca no lugar de todos eles, para quê? Para dar um tapa na cara da igreja, que não se incomoda com o que acontece à sua volta. Todos nascemos e vivemos, e certamente morreremos. A diferença está como? Já parou para pensar que assim como você não pediu para nascer, você também não tem direito de pedir para morrer e nem de pedir para continuar vivendo? Mas você tem a obrigação de fazer a diferença no seu viver. Já vai falar isso mesmo, ó. Tudo que eu tive foi Deus que me deu. E tudo foi Deus que tirou. Mas não faz a menor diferença se eu tenho ou se eu não tenho. Se eu tenho filho ou se meu filho morreu. A vida de pessoas se torna significativa ou não mediante a maneira como ela vive. Uns economizam para comprar, outros para estudar ou para construir alguma coisa. Passamos a vida desejando, buscando, desistindo, conquistando, perdendo, percebendo e dando. Possuímos, construímos, mas nunca levaremos desse mundo nada. Como nascemos, assim morreremos. Se para a glória de Deus ou para a desonra de Deus. Como você tem vivido? Lembra-te de um homem que tinha sido uma bênção na sua vida e enxergava tudo o que Deus deu, tudo o que Ele te ensinou, tudo o que fez e tudo o que queria fazer. Podemos até admirá-los, mas se não imitá-los, nunca seremos parecidos com eles. Bons como eles foram para nós. Talvez não tenha ficado legal a leitura, mas você lembra de alguém que realmente foi significativo para a sua vida? Alguém que foi um exemplo de vida para você? E que você lembra dele não porque ele tem um carrão, ou porque ele tem um casarão, mas porque ele foi uma bênção na sua vida? Que ele é um exemplo para você? O que você tem feito para se parecer com essa pessoa? Às vezes a gente fala que devemos ser imitadores de Cristo, a gente vê Jesus tão longe, mas a gente não consegue imitar a um homem, o qual a gente admirou em um determinado momento. Ou a gente chega e, por uma falha, crucifica essa pessoa. Ah, não, era pastor, mas aí... Ah, não, era um chefe de família, mas aí... Ah, não, era um garoto tão bonzinho, mas aí... E aí, depois desse mais aí, seja por que for, essa pessoa morre. A gente mata essa pessoa dentro de nós. Era pastor, mas adulterou. Era pastor, mas roubou a igreja. Era pastor, mas bateu na criancinha ou estrupou uma criança, como a gente vê nos noticiários. E aí essa pessoa morre. A gente não aceita o arrependimento ou a conversão, dado a pensar no pastor Caio Fábio. E em alguns outros pastores que trocaram de esposa.